meus irmãos, que Jesus, o mestre chamado dos nossos corações, possa nos envolver, nos amparar em mais esse momento onde somos convidados por essa casa querida e envolvidos pelos trabalhadores espirituais e físicos que aqui se encontram, e assim nós possamos fazer desse momento um momento de paz, um momento de esclarecimento, trazendo também o abraço dos trabalhadores queridos da casa de Abel Sebastião de Almeida, do Leon Denis, e assim, esse conjunto de espíritos encarnados e desencarnados que somos nós, estamos caminhando nesta vida que é a nossa escola, a nossa grande escola de aperfeiçoamento, para que possamos compreender porque sofremos e assim estarmos a cada dia aptos a sofrermos muito menos, porque Jesus é o nosso condutor, Jesus é o mestre das nossas almas, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos realmente aqui com o item 26, né? Que fala dos sofrimentos, das nossas aflições neste mundo, né? E esse primeiro item, ele é chamado de provas voluntárias. São dois, prova voluntária e o verdadeiro silício. Então a gente vai se perguntar, por que voluntário? Mas porque nós escolhemos, porque eu tive vontade de escolher. E a gente pergunta assim, mas que loucura é essa? Como é que eu escolhi vir numa família desajustada dessas? Como é que eu escolhi vir para trabalhar e ter um chefe dessa natureza? Como é que eu escolhi estar espírita nesse momento e estar sendo dirigido por uma criatura que a gente não bate muito bem? Ah, não, isso é muito complicado, eu vou deixar para outra encarnação, vamos botar um ponto final nisso aqui agora e a gente vai caminhar. Depois, num outro momento, eu penso em voltar à doutrina espírita. Num outro momento, eu penso em seguir esse caminho. Mas a verdade é que não é bem assim. A gente já escolhe com conhecimento de causa. A gente está na espiritualidade, a gente vê aquela nossa folhinha pregressa, primeiro, segundo, terceiro, não cumpriu, de 10 a gente cumpriu meio. Nossa, então eu preciso voltar para refazer essa história. Aí a espiritualidade diz assim, olha, vamos escolher um pouco para que você não erre. Vamos escolher um pouco para que você não perca essa encarnação mais uma vez. Vamos escolher com propriedade aquilo que você já está apto a passar neste mundo. Quais são essas provas que você já pode passar? Esta e esta. Ah, tudo bem. Aí a gente vai estudar, vai trabalhar no plano espiritual, vai dizer, Senhor, agora eu estou ok, vamos embora? E quando a gente chega aqui, a primeira coisa que a gente encontra é a dificuldade no seio familiar. Mas será que eu já não vi isso? Será que eu já não escolhi essa prova antes e não passei? Pois é exatamente assim. Nós somos bem repetitivos, nós somos bem ainda um tanto, não digo preguiçosos, mas ainda gostamos muito de sombra e água fresca. Mas este momento que nós estamos vivendo, esta terra, este Brasil, é exatamente o país que nos acolhe, é o país que nos dá guarida, é o país que nos dá exatamente as possibilidades que nós temos, que nós precisamos para estarmos à frente de nós mesmos, lavando essas nossas, responsabilidades e lavrando momentos novos para a nossa vida. E a gente, mais uma vez, vai ver que não é nada fácil. Conviver. Por quê? Porque o próximo é o nosso degrau, é o nosso puxador, digamos assim, alavancador de progresso.
Aqueles que estão querendo viver isoladamente, nossa, que lindo, olha, comprou, fez um iglu lá na Mata Atlântica, lá no Alto da Boa Vista, olha, coisa linda, olha, tá ali sozinho, ora, faz as suas refeiçõezinhas bem frugal, come muita fruta. Ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tudo arrumado, né? É, tudo arrumado. Nossa, eu posso orar sem ninguém me incomodar. Eu posso comer sem ninguém me incomodar. Eu posso fazer o que eu quero e penso sem ninguém estar comigo. Só que esquece de dizer, mas também não evoluo. A nossa evolução, o nosso metro, a nossa medida de evolução é o outro. A gente nunca pode saber como é que nós estamos moralmente, como é que nós estamos nos desenvolvendo dentro da vida se a gente vive isolado. Porque quando a gente está com o outro, a gente vai saber que a gente está um tanto, digamos assim, desgastando a vida daquela criatura, desgastando, digamos, o seu humor. Mas a gente vai perceber que é a mesma, é o mesmo tanto, é o mesmo tamanho, aquilo que incomoda a você é o mesmo que você me incomoda, porque a gente acha que, nossa, fulana me incomoda muito, eu não vou àquela casa espírita, eu não vou mais àquele mercado, aquela caixa é muito chata. A gente precisa entender que a minha dificuldade com ele é do mesmo tamanho que ele tem para comigo. É uma questão fluídica, né? É uma questão moral e é uma questão fluídica. Por quê? Aqueles fluidos que casam, que são ótimos, eles se abraçam. Oh, que maravilha! Mas aqueles que não são, eles se repelem. Então isso é o tempo todo na nossa vida. Essa é a nossa grande escola. Esse é o nosso grande trabalho para que a gente possa ir, digamos, acalmando essas energias, acalmando a nossa alma, estudando para compreender o que é que eu estou fazendo na vida dessa criatura, na vida dessa família e o que é que ela traz para mim. Porque se a vida é uma grande troca, ninguém vai trocar só coisas ruins, né? A gente vai trocar coisas boas, a gente vai trocar experiências, mesmo que hoje a gente ache que dói, que é uma aflição, que é um sofrimento assim indizível. Mas isso, se a gente sabe passar com resignação por essas provas, se a gente sabe passar com determinação, a gente está se fortalecendo enquanto espírito encarnado, para que a gente possa, ai, nossa, aí agora eu vou voar, agora é só comigo. Lê do engano. Quando a gente vira uma página e a gente diz que já aprendeu aquela lição e que saiu muito bem dela, a gente está se preparando para uma outra prova mais difícil, mais árdua, porque quem mais recebe, né, aquele que mais se adequa, é quem vai receber as provas mais acerbas. Agora não me diga, mas eu queria tanto ser presidente da República, eu queria tanto ser um senador, eu queria ser tanto isso, tanto aquilo. É assim? Não. A gente acha, a gente está aqui batendo palminha ou criticando quem está no poder. Sabe Deus quanto trabalho essas criaturas teriam que fazer para vencer a si mesmas. E essas almas, mesmo erradas como nós, que elas estão num patamar maior e a gente bem para cá, elas têm dificuldades, mas elas já têm uma ascendência, não digo moral, mas assim, e de instrução, de intelectualidade, de fortaleza de alma, muito maior do que qualquer um de nós. Imagina se algum de nós estou aqui, por exemplo, aí aquela moça que está lá atrás começa a fazer careta para mim. Ou então o outro vai e escreve um bilhete, ai, horrorosa, não estou gostando, não sei o quê. Sai daí. No mínimo, eu vou chorar. No mínimo, eu vou chorar.
Então, eu ainda não sou um espírito talhado para viver diante das multidões aos apupos. Não somos. Então a gente tem que elevar o nosso pensamento com muito mais equilíbrio e perceber que mesmo errando, aquelas criaturas têm um quê a mais na sua alma do que a nossa. Eles já estão preparados. É preciso que a gente ore, é preciso que a gente não critique, é preciso que a gente dê sustentação a cada uma daquelas criaturas que estão representando a nossa nação, seja em qualquer patamar da vida. Essa é a nossa obrigação enquanto cristão, não é enquanto espírita não, enquanto ser humano cristão que nós somos, né? Afinal de contas, nós estamos num país que é chamado Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Está lá, Jesus falou, não é? Convidou Longinos, né? Que a gente vai ver quem é Longinos, é que é uma beleza, Pedro II, né? E eu fui descobrir essa semana porque é São Longuinho. Vocês sabem por que é São Longuinho? São Longuinho é por conta de Pedro II. Ele tinha um nome lá meio estrambólico e chama Longuinho, daqui a pouco São Longuinho, aí tá lá, Longuinho, São Longuinho. Aquele que dá os pulinhos. Eu nem sabia de onde via isso. Longinos, Pedro II, um espírito assim talhado para fazer todas as modificações que ele podia à sua época. E se a gente for olhar os detalhes que nós temos no nosso Rio de Janeiro, Petrópolis, ali Quinta da Boa Vista, essas coisas são todas muito bem traçadas e ele tinha cabedal moral, escora espiritual para fazer isso. A gente é que não dá o devido valor. Aí hoje a gente diz assim, nossa, olha que história linda. E a gente acha que é só daqui para frente. Quantas criaturas que já sofreram, que já se martirizaram, que já foram martirizadas, aliás, que já sofreram esses cilícios para que a gente possa estar aqui hoje, digamos, à frente de um público, com o microfone na nossa frente, gravando um estudo, gravando uma conversa, né? Antigamente a gente não tinha essa oportunidade, a gente era apedrejado, a gente não tinha nem a oportunidade de formar um grupo, né? Quanto mais o que nós temos agora, né? Então aqui isso já mudou muito, Então essas provas voluntárias, antigamente aqui ainda tem nesse mesmo capítulo, tormentos voluntários. Aqui ele já suavizou um pouco, ele já chamou de provas voluntárias. Por quê? Porque quando nós estamos aqui, nós estamos evoluindo e nós precisamos passar por provas. A gente estuda lá e vem fazer a prova aqui. Renascer no planeta que a gente puder nascer, que for da nossa competência moral e intelectual, né? Para que a gente possa fazer essa prova. Por quê? Porque as coisas que são do planeta Terra, as coisas que são do mundo material, a gente não pode fazer no mundo espiritual. A gente até aprende lá, mas a verdadeira prova é aqui. Então, essas provas, a gente já tem, digamos, um filão de provas para passar, aquelas que nós assinamos. Aí Kardec pergunta aqui, será possível que a gente possa aqui aumentar voluntariamente as nossas provas? Quer dizer, além daquelas que já são bem acerbas, a gente ainda traz outras. Por exemplo, uma mãe que tem 8 filhos naturais, né? O marido bateu em retirada e ela, com aquele amor materno, aquela vontade de ajudar, adota mais 5 filhos. Isso é uma prova voluntária. E tem lá no capítulo 14 que diz assim, quanto mais essas criaturas têm a hombridade, a boa vontade, o discernimento, o acolhimento para com essas criaturas que estão chegando, que não são verdadeiramente filhos da sua carne, mas elas recebem da espiritualidade, né? Por quê? Porque aí é uma abnegação, aí é uma entrega. E eu só fui saber dessa questão de abnegação, eu acho que até já falei aqui alguma vez, me perdoe, quando eu fui fazer um estudo sobre Chico Xavier, eu fui entender o que é realmente ser uma criatura abnegada.
Eu fui entender o que é uma criatura realmente se entregar e viver para o Cristo. Por quê? Porque já está sedimentada em sua alma essa nobreza, mesmo estando num planeta de tantas asperezas, de tantas aflições, de tanto sofrimento, ele soube passar por isso e soube deixar o seu legado de muito bom grado para todos nós. É tanto que hoje a gente vai perceber, no final desse capítulo aqui, que ele foi uma daquelas pessoas que conseguiu sofrer e o seu sofrimento serviu para que outras pessoas pudessem, digamos, se sentir bem acolhidas, né? A gente vai chegar lá. Então, veja bem, essas provas voluntárias, ele diz, o anjo guardião aqui, foi em Paris, em 1863, ele disse que sim, você pode escolher uma prova a mais. Pode voluntariamente escolher. Contanto que essa prova não seja para você se exibir. Olha, ela fez uma creche, ela fez uma escola para crianças, mas ela vive no topo do mundo com um cajado na mão, dizendo que eu sou isso ou aquilo. Essa prova voluntária, ela só tem validade quando nós estamos, digamos, entre aspas, nos sacrificando para fazer o bem ao outro despretensiosamente. Isso é, a minha pessoalidade não entra nessa história. Eu estou fazendo por fazer, porque eu quero e tenho condição de fazer, né? Então, essa é a verdadeira prova voluntária, aquela que é permitida. E o silício? Ai, mas olha, eu peguei esse monte de criança, mas eu estou sofrendo. É assim, isso é uma coisa válida? Não, ele diz que o silício, quer dizer, a nossa verdadeira prova, nossa verdadeira, digamos, chicote para nós mesmos, é a gente amodorrar a nossa alma. Isso não é só a boca, não. É fazer com que a gente possa realmente fazer essa viagem interior, como tantos espíritos nos dizem, através, até o mesmo Leon Denis, ele diz que a gente deve ler uma página e vivenciá-la, não precisa ler uma biblioteca inteira, mas vivenciar aquela página, você já está fazendo ali uma interação e uma integração consigo mesmo, já está se acalmando, para que a gente possa realmente fazer com que os refolhos da nossa alma possam crescer, dando frutos de alegria, de bondade, de bem-estar, de recepção, de amorosidade para conosco primeiro, para depois com o outro. Porque, mas conosco sim. Se eu não tenho, eu não posso dar. Se eu não tiver amizade, se eu não tiver amor, se eu não tiver alegria, eu não posso dar, eu não posso chegar aqui e dizer, Isso não é alegria. Alegria é você realmente tirar de dentro de si aquilo que você realmente tem. Então é isso que eles dizem. O verdadeiro silício, olha aqui, ele diz que é aplicar as nossas almas e não aos nossos corpos, né? Mortificando o nosso espírito e não a nossa carne, fustigando o nosso orgulho para receber sem murmurar as humilhações. Olha aí. Flagiciar o vosso amor próprio. Fortalecer contra a dor e contra a injúria da calúnia, por mais pungente que seja, do que a dor física como é. Aí tendes o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem, a vossa submissão à vontade de Deus, né? Então a gente vai perceber que essa questão não é de a gente, digamos, desgastar o nosso corpo. Nossa, é desastroso ir para a academia. Não, é desastroso a gente não ter o equilíbrio, né? Mas a gente fazer uma academia, a gente pegar um peso, uma coisa para a gente se manter, digamos,
pelo menos a respiração, né, o cardiopulmonar em dia, isso é bom para que a gente possa aguentar o tranco da vida, o dia a dia, mesmo para as lides do trabalho no bem. A gente necessita disso. Agora, o que não é necessário é que a gente se desgaste a vida inteira, se mate no trabalho, dizendo que está trabalhando para o outro e, na verdade, a gente está com 2, 3 empregos, quando tinha, né? 2, 3 empregos, que antigamente tinha isso, né? Você trabalhava em 3 turnos. O que acontecia? Você tinha dinheiro, mas você não tinha saúde, você não tinha família, você não mantinha aquele elo, você não desenvolvia aquele elo. Tem até uma história que conta de um empresário, né? Que ele viveu para isso tudo, depois a filha ficou doente, né? E uma coisa dessa natureza. E depois perguntou assim, porque ele ficou se perguntando por que que, quando aquela criatura ficou doente, ele ficou percebendo que ele não tinha vivido, na verdade, um dia inteiro com aquela criatura. Estava sempre ocupado com o trabalho, sempre ocupado com o trabalho. E uma vez que aquela criança adoeceu, aquele filho adoeceu, ele caiu em si, né? E viu que agora, querendo ou não, ele teria que parar para cuidar daquela criatura, daquele seu filho, daquele espírito que ele trouxe para ajudar a sua reencarnação, né? E ele estava perdendo a filha e perdendo o ser também. Por quê? Não teve tempo de desenvolver essa afetividade. Então, dizem os espíritos que a nossa estadia aqui é justamente para a gente aprender a desenvolver esse imenso amor. Um amor infinito por nós e pelos outros, porque essa é a nossa finalidade. Esse amor infinito vai tudo que a gente possa imaginar. Vai o nosso trabalho, vai a nossa família, vai a nossa casa espírita, vai o nosso conhecimento, vai a nossa saúde. Quer dizer, dentro desse amor infinito está a misericórdia de Deus, que não desampara nenhum de nós em nenhum momento, né? Aí a gente tem mais um pouco aqui, olha. Será que é possível a gente pôr fim às provas do nosso próximo? Olha, se o mundo é uma casa, é uma escola onde nós temos que aprender, e cada um de nós está com aquele pacote que ele diz respeito, eu posso pegar esse pacote dele e jogar no mar? Eu posso pegar esse pacote do meu irmão e queimar? Eu posso pegar esse pacote que é dele e entregar para outra pessoa? Não. Aí nós vamos ver que cada um de nós tem nesse mundo, a questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Cada um de nós veio para quê? Para aprender a se elevar, para aprender a se progredir e também para ajudar ao mundo físico a se modificar. Para fazermos um mundo onde não seja inóspito, para fazermos um mundo onde nós possamos ser acolhidos, onde nós possamos viver bem. 132, volta lá no Livro dos Espíritos, tá assim, ó. Então, essa questão é muito pertinente a todos nós. Se eu estou aqui para cumprir uma missão, se eu estou aqui, a gente quando fala missão, ai meu Deus, eu sou missionário. Não, menos. Não. Missão é ser pai, missão é ser mãe, missão é dar conta do seu trabalho, missão é você desenvolver uma atividade no seu trabalho, missão é você saber ganhar o pão de cada dia com honestidade. Missão é você ser honesto sem saber, querendo que... missão é ser honesto sem precisar receber troféu por isso. Isso é missão. Missão é uma coisa que a gente, cada um de nós tem uma. Você tem um filho difícil, o outro tem um filho especial, o outro tem um trabalho difícil, um outro tem uma profissão que não é das mais fáceis.
Todos nós temos uma missão a desenvolver nessa vida. Então, se a gente tem uma missão a desenvolver nessa vida, aquele pacote, e naquele pacote daquela criatura que está à minha frente, está muito difícil, aquela caixa está fervendo, mas é dele. Aquele pacote é dele. O que é perguntado por Kardec? Não, Kardec faz essa pergunta aqui. Ou, nem sei quem é o espírito, vou ver aqui, se é São Luís. Ele diz o seguinte: é preciso que a gente se imbua de um projeto de humanidade. É preciso que a gente se imbua de um projeto cristão. Porque tem uns que pensam que a gente deve jogar um azeitinho ali naquela caixa e riscar um fósforo, quer dizer, piora bem a situação. O outro pensa assim: nada, deixa aquela caixa, aquele pacote lá com ele, aquele pacote é dele, não tem nada a ver com isso. Aí a gente vai voltar para o parágrafo anterior, digamos que seja parágrafo anterior. Nós temos o nosso próximo, que é a nossa régua, a nossa medida. Jesus disse que aquilo que nós fizéssemos a qualquer um daqueles pequeninos era a mesma coisa que está fazendo a ele. Então, se aquele pacote daquele nosso irmão está difícil, a gente tem que tentar cristamente, mesmo que isso seja muito difícil de início, mas é um exercício para nós também, ajudar a carregar aquele pacote difícil e não ficar ateando fogo, piorando a situação e tornando aquele pacote para aquela pessoa, aquela prova, ainda mais difícil. Porque naturalmente, quando a gente falta com a caridade, nós estamos realmente infringindo a lei de Deus, que é de amor, de justiça e de caridade. Naturalmente também a gente já está trazendo para nós os resultados dessa vivência, que não está sendo boa, né? De não fazer a caridade ao outro. Então, essa dificuldade que o nosso irmão está passando, a gente não deve, digamos assim, piorar a situação. Pelo contrário, a gente tem que ter a abnegação, coragem, doçura de ajudar. Porque se não for assim, a gente não vai aprender a ser doce nem tão cedo. E a gente só aprende a ser doce com as situações amargas. Quando elas doem, quando elas apertam, quando elas fazem com que a nossa dor, a gente perceba, a nossa dor dói. A do outro também dói. Então, se a gente é caridoso e abnegado com esse nosso irmão, naturalmente a gente vai estar recebendo também os méritos, né, daquela nossa ação. Então, isso chama-se ação no bem, não é? É diminuir a dor do nosso irmão. Aí ele diz aqui, resumindo esse item, ele diz assim: todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis vos esforçar por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. É Bernardino que nos fala. Espírito protetor, em Bordeaux, no ano de 1863. O próximo assunto, ele tem o título de: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Alguém sabe o nome dessa história aqui? Como é o nome disso? Abrandar a dor de um paciente que está sofrendo, que não tem cura. Como é o nome disso? Eutanásia, exatamente, muito bem. Eutanásia. Eutanásia é antecipar a morte que seria natural daquela criatura. Por quê? Porque ele, paciente, pede para ser, ceifada a sua vida, porque a sua dor está doendo demais. Isto é crime no Brasil. Mas
Direito é direito, justiça dos homens é justiça dos homens. E perante a justiça divina, é lícito a gente abreviar a vida de um paciente que está sofrendo dores inomináveis? Veja bem, ele diz o seguinte: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar fazer voltar e alimentar ideias diferentes daquelas que ele tinha? Digamos assim, esse não está, digamos assim, esse não está, digamos, num estado terminal. É mais um choque de realidade. Ficou bastante doente e naquela hora é o quase morte. Lembram quantas histórias nós temos do quase morte? Que chegou lá, que entrou num túnel, que lá tinha uma porta que foi aberta, que alguém depois disse que ele não podia entrar, que ele que ele tinha que voltar, que tinha que fazer isso, mais aquele outro. E ele conta uma história imensa sobre essa questão. Isso ali nada mais é do que um momento de lucidez para aquela alma. Foi uma mão que foi colocada, digamos, entre a vida e a morte daquela criatura, para ele tomar um choque de realidade e começar a repensar aquelas ideias. Cada um sabe, cada uma dessas criaturas sabe as ideias que tinha. E Deus, conhecedor de tudo aquilo que nós somos e temos, Ele sabe quais são aquelas criaturas que Ele pode dar esse choque de realidade e ela aproveitar para o seu bem, para a sua nova proposta de vida. Porque muitas das vezes a gente vem com uma proposta reencarnatória e chega aqui a gente faz horrores. A gente não quer nem saber. A gente quer mais. Quero gozar a vida. Eu quero viver tudo aquilo que a vida me dá. Eu quero viver tudo aquilo que eu posso pagar. E não é bem assim. A gente até pode tudo, como disse o Paulo, mas não deve, né? Tudo posso, como é que ele fala? Mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, veja bem, a gente enquanto espírito, a gente enquanto espírita, a gente já sabe, a gente já estudou nessa cartilha. Então é preciso que a gente consiga, digamos, se coadunar o estudo com o discurso, que essa é a fase mais difícil para qualquer ser humano. É aliar o discurso com a prática de vida. Aí é onde está a grande dificuldade moral para todos nós. Aliar. Então, o que é que eu digo? Você é jovem, não tem um vício, não aprenda um. Não queira um. Mantenha-se incólume. Pode chamar de bobo, pode chamar de não sei o quê, pode chamar do que for. Ah, mas você não faz parte daquele grupinho que faz não sei o quê. Não faça. Porque quando você começar, você está incidindo exatamente negativamente sobre a lei divina e vai ter que se reajustar com essa lei. Então, é melhor a gente, digamos, partir daqui com aquela prova que a gente já trouxe escritinha lá no nosso caderno, que Deus sabe. Vamos fazer o melhor que a gente possa. Vamos para a evangelização infantil, vamos para a evangelização de jovens, vamos entrar nesse filão, olha ali, Comerge, 22 a gente está começando Comerge, então vamos embora. Esses são, digamos, momentos que a gente tem na nossa vida, que a Comerge é um projeto de Jesus, né? É um projeto arregimentador de almas para o trabalho de Jesus, dito pela espiritualidade maior. Então, esses são trabalhos, são momentos que a espiritualidade traz para nós enquanto Consolador prometido, para que a gente possa criar coragem e se encher de coisas boas, de planejamentos novos, para que a gente possa vencer a nós mesmos, ao invés de a gente estar se sabotando. Porque a gente chegar aqui e fica assim, vou fazer, e daí?
eu faço. Aí primeiro com os pais, né? Os professores, os pais, eu faço. Ele disse que não, eu faço, quero ver o que é que vai me acontecer. Às vezes, nem é naquele momento ainda que está vivendo com os pais, mas a vida vai lhe dar, a vida vai lhe trazer o retorno àquilo que nós estamos vivendo. Porque se a nossa vida é uma vivência do nosso passado, imagina se a gente, sabendo disso agora, não vai fazer melhor. A gente ainda tem dificuldade de aliar o discurso à nossa prática, mas a gente já tem, pelo menos, consciência disso. Isso já é alguma coisa. Opa, não, isso aqui, peraí, agora não, deixa pra lá, isso não me pertence mais. Aí fica assim, pertence. Evangelho, cadê o Evangelho? Vamos ler o Evangelho, né? Vamos fazer outra coisa. Se você tiver uma intenção realmente de se vencer, vai aparecer um programa, vai aparecer uma coisa na sua vida, na sua casa, alguém que liga doente, qualquer coisa para desvencilhar você daquele pensamento que não é bom. Percebe isso? Então, veja bem, nós temos aqui a eutanásia, que é justamente a antecipação da morte natural, que é crime, né, no nosso Brasil, né? Mas temos também outros filões dessa mesma natureza, que a gente não vai, digamos assim, dissertar, que o caso nem é esse, mas a gente vai só colocar aqui. A eutanásia é quando o paciente em estado terminal, ele não quer mais aguentar aquele sofrimento e ele pede para que seja desligado, ou porque alguém deu uma injeção letal. Isso é eutanásia. Ai de quem venha a fazer aquilo. O escândalo é necessário, mas ai de por quem venha o escândalo. Mesmo sendo o paciente, digamos, dono da sua situação, da sua consciência e querendo, o médico que vai fazer, ele também está moralmente implicado naquela situação. Aí então, nós temos outros casos, a ortotanásia. O que é ortotanásia? É um procedimento que está sendo muito usado atualmente, onde o paciente está em estado terminal, mas os familiares não querem mais. Tem até um estudo novo, que eu assisti até com a Ana Rosa Airão. Ela trabalha na FEB, no CERJ, né? Então ela estava fazendo uma palestra no Leon Denis e ela falou muito bem sobre isso. É um novo tipo de ajuda que está se dando às pessoas que estão em estado terminal. Tipo assim, é um momento de afago àquela criatura. Ela vai estar, digamos, até fora do hospital, né? Porque ela quer morrer, a doença vai fazer o seu curso e ela vai desencarnar naturalmente por conta daquele mal, né? Nós temos também chama-se morte natural, né? Morte sem interferência da ciência, morte digna, sem o sofrimento, deixando a evolução da doença seguir seu curso. Nós temos também a distanásia. A distanásia já é o contrário. É a persistência ou da família ou dos médicos em manter aquele paciente vivo com medicamento e com aquela parafernália, entubado com isso, com aquilo, com aquele monte de instrumento, né? Então, às vezes a família não quer, mas o hospital, a clínica quer que ele mantenha daquele jeito. Então, aí vai entrar, inclusive, o caso da bioética e do biodireito, porque um quer, o outro não quer. É sempre assim, alguém quer e o outro não quer. Então, este é um caso bem sério que chega às raias da justiça para se decidir. E nós temos a mistanásia. O que é mistanásia? Eutanásia, ortotanásia, distanásia e mistanásia. Gente, mistanásia é o que a gente vê todos os dias aí nos hospitais públicos. Mistanásia é a morte miserável, é a eutanásia social. É aquele paciente que não tem cobertura de absolutamente nada e o Estado não faz o menor esforço para que possa dar uma
um tratamento digno, ou pelo menos uma morte digna, um atendimento digno àquele paciente. A gente não conhece isso, né? Então vamos passando, né? Esses estados em que essas mortes, que o paciente chega ao estado de quase morte, eles são muito interessantes porque são esses momentos de alta reflexão para esses espíritos. Então, muitas das vezes, de uma quase morte, a gente pode um espírito ser, digamos assim, entre aspas, salvo, como ele mesmo disse, arregimentar forças para o bem, para que possa retomar a sua trajetória de vida. Ou quando naqueles casos que o paciente está em estado terminal, que diz assim, nossa, todos os parentes saíram, André Luiz, contei isso. Todos os parentes saíram. Nossa, ele tá bom, tá ótimo. Teve uma melhora incrível. Quando a família toda se afasta, eles vêm... Acho que é o Dimas, o encarno do Dimas, é isso, né? Então, o Dimas foi assim, ele era um trabalhador de casa espírita, mas se desgastou muito, ele atendia muitos espíritos, digamos assim, trevosos, e ele ficou com problema no fígado, né? Ficou com problema no fígado e não se alimentava bem, tinha filhos, tinha esposa, então ele estava sempre, e passava a noite, virava a noite no centro. Então ele debilitou o seu organismo, né? Então chegou a morte, chegou, digamos assim, ficou moribundo mesmo, e teve um dia que a espiritualidade resolveu tirar toda a família, assim, deu aquele estado assim de... Ai, que maravilha! Tem até um nome isso aqui, como é que ele chama isso? Melhora da vida, né? Então, melhora da morte. É exato. Então, o que é que acontece? É um momento assim que todo mundo fica muito alegre, muito contente. Mas esse espírito que estava à beira da morte, que volta, ele faz altas reflexões em cima de tudo aquilo que ele está vivenciando naquele momento. É um momento também de reflexão. E às vezes, ele naquele momento, aquele átimo de segundo, ele consegue se perdoar, ele consegue perdoar alguém, ele consegue compreender dores inomináveis que estavam lancinando a sua alma. Era um sofrimento atroz. Naquele momento, então, ele já vai entrar no plano espiritual com muito mais leveza, Então, isso é misericórdia divina também agindo sobre todos esses nossos irmãos que estão nessa situação, né? A 944 Livro dos Espíritos. É permitido a gente ceifar a nossa própria vida? A resposta é não. Só Deus que deu é quem pode tirar. Por quê? Porque o próximo assunto é suicídio. Sacrifício da própria vida. Tem outro nome? E é interessante, quer dizer, é desinteressante. É um assunto totalmente desinteressante. Principalmente na atualidade, que nós estamos tendo um crescente muito grande do número de suicídios, né? E nessa época, a época que Kardec codificou aqui, claro que o suicídio não tinha a importância que tem hoje, né? Mas hoje é tanto que ele fez uma dissertação, São Luís, uma dissertação bem pequena a esse respeito. Eu até posso ler. São duas perguntas. Kardec pergunta assim: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha ou com o propósito de tornar útil a sua morte? São Luís diz que isso é um suicídio intencional. Você não tem coragem de tirar a própria vida, de detonar a sua própria vida, mas você quer usar terceiros para que possa sua vida ser ceifada. Ele diz, é suicídio do mesmo jeito, né? Outra questão: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, olha como ele adivinha,
pode o seu ato ser considerado suicídio? São Luís diz: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento por abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Então, com relação a essa questão do suicídio, a gente vai ver aqui na apostila do Encontro de Jesus desse ano passado, né? Bem-aventurados os aflitos, vale a pena viver. Nós temos o trabalho de autocura, lá do Leon Denis, que ele é exercido às segundas-feiras das 8 às 12 da manhã e às quintas-feiras das 19 às 21 horas. No local Obra Social Antônio de Aquino, que fica na estrada Marechal Malé 154, em Magalhães Bastos. Aí tem o telefone 2301-0184. E aqui ele diz o seguinte, ele está no Evangelho: o suicídio é a loucura, a calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e a fé no futuro. A gente saber que é espírito, é infinito, que a gente vai viver tantas vezes quanto a gente precise para evoluir. Essa questão de saber que nós sobrevivemos à morte do corpo já nos dá uma responsabilidade muito grande e já vai fazer com que a gente perceba que não é tirando a vida que a gente acaba o sofrimento. Pelo contrário, a gente acaba a vida e cria um tormento para nós, né? Então muito séria essa questão do suicídio. Quais são, assim, o Espiritismo tem vários motivos para contrapor a ideia do suicídio. Primeiro, a certeza de uma vida futura. Se eu não morro, por que vou tirar meu corpo agora? Se eu vou continuar sofrendo. Segunda, a certeza de que abreviando sua vida, chegará a um resultado totalmente contrário àquele que esperava. Eu tiro a vida tentando me livrar de um problema e crio um outro maior, né? Terceiro, que se engana ao crer que se matando irá mais rápido para o céu. Lembra daquelas pessoas que tiravam a própria vida para acompanhar o filho, para acompanhar... Isso na Idade Média era muito, né? Se matava para seguir o amado. Isso era uma prática bem desinteressante à época, não é? E a gente sabe que isso não é verdade. Ou então, olhe, que o suicídio é um obstáculo a que ele reencontre, aí aqui dá a resposta, né? No outro mundo, as pessoas que foram objeto de suas aflições e que lá espera encontrar. Não vai encontrar. Por quê? Porque aquele que teve morte natural, ou seja, qual foi o tipo de morte, estava na ficha kármica dele. Fazia parte daquela caixa dele, daquele pacote dele, né? Agora, eu querer acompanhá-lo, detonando o meu pacote, as minhas aflições, não é assim. A minha missão tem que continuar. Eu só vou encontrá-lo se eu fizer melhor aqui. Por quê? Muitas mães e muitas crianças, né, contam no livro, a gente fez até esse estudo semana passada, da não sei quem, Puma, como é o nome dela, Aves Feridas, o livro é Aves Feridas. Uma menininha, né, a mãe em desdobramento viu a filha chorando muito, toda ensopada, toda a roupinha toda molhada. E ela fez assim: minha filha, por que você está tão molhada? Vamos tirar para essa roupinha para... Ah, mãe, a culpa é sua. Mas minha, como, minha filha? Eu tanto amo você. Sim, mãe, a culpa é sua porque você vive chorando e eu vivo aqui me amargurando porque você está infringindo contra a lei de amor, justiça e caridade. Eu não estou morta. Eu só quero que você pare de chorar para que eu possa ascender, né? Quer dizer, crescer, evoluir, progredir, né? Então, eles mesmos, porque tem aquela questão do suicídio, que é do lado de cá, que você, quando se suicida, você está num momento, digamos, apagado. Você está sofrendo um apagão na sua vida. Está desgostoso, não quer tomar banho, não quer isso, não quer aquilo, quer dizer, não quer um monte de coisa. Já sinalizou para a família.
Está trancado, está desgostoso, está sem falar com as pessoas. Isso é sinal amarelo. Vamos procurar, já falei isso aqui também, o que é que essa criatura tem. Vamos atrás, vamos investir nessa, vamos conversar, vamos passear, vamos ver o que é que essa criatura tem, vamos levar ao médico. Porque se passar do sinal amarelo e entrar no sinal vermelho, acabou-se, né? Aí já entrou uma depressão profunda. Enquanto ele está numa depressão leve, você pode, a situação está bem menos complicada. Porque cada uma pessoa que tenta suicídio, ela tem um motivo, né? É desgosto da vida, é cansaço da vida, é decepção, e você vai se minando as suas energias, e chega um momento que você diz, mas eu não valho nada, para que é que eu estou aqui? Isso aconteceu com um garoto de 9 anos na Barra, o ano passado. Uma pessoa, não sei se foi a mãe ou foi a madrasta, você não vale nada, eu já cansei de falar para você fazer isso, aquilo outro. Olha, você mais uma vez não fez. Aí eles já tinham escutado isso muitas vezes, né? Ó. Então a gente tem que perceber o que é que nós estamos falando para aquelas criaturas que estão do nosso lado. Não é só que sejam crianças, não. Eu escutei uma vez uma pessoa que me disse que a filha estava aborrecida com ela, uma adolescente, e disse assim, eu queria mais que você saísse um carro e pegasse. Essa criatura, pelo menos nessa vida, nunca tinha tido nenhum lance assim de suicídio. Saiu de casa assim, sabe? Vou ao bem-querer vou, como é que é? Tô nem aí. Exatamente. Deixa a vida me levar. E com o pensamento, ela me confessou, se passasse um carro ali e batesse nela, ela não ia se jogar, mas se o carro batesse, quer dizer, é aquele mesmo primeiro caso, né? Aquele primeiro caso, eu vou à guerra. Se pegar um tiro em mim, não fui eu que me suicidei. Entendeu? Existe suicídio intencional. Então vamos prestar atenção a isso, porque nós temos a misericórdia divina do nosso lado que não nos deixa em nenhum momento. Em nenhum momento. E nós temos também esses benfeitores espirituais, que são os trabalhadores de Jesus, que fazem justamente esse sacrifício. Que horas são? Está na hora, né? Que fazem justamente esse sacrifício, olha aqui, para nos ajudar. Proveito dos sofrimentos para outrem, quer dizer, para outras pessoas. A pergunta é, os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à verdade ou à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente para si próprio, para o seu benefício. Poderão tornar esses sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Eu acho que essa pergunta aqui é para nós levarmos para refletir. Porque a gente vai perceber o seguinte, nós temos um filão de criaturas que trabalham anonimamente para o nosso bem, encarnados e desencarnadas. Nós temos criaturas que fizeram, digamos, um plantel de trabalhadores no planeta Terra, a partir mesmo de Paulo, de Tasso, de Maria, de Magdala, e por aí vai. É a mãe de Jesus mesmo, né, que abnegadamente ficou na casa do caminho recebendo aquelas criaturas ali. Para quê? Para nos dar o conforto, para nos recepcionar, para fazer com que a gente entendesse que amor é necessário. Nós temos aqui Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, nós temos Divaldo Franco, nós temos Fabiano de Cristo, nós temos Bezerra de Menezes, nós temos, olha quanta gente que sofreu mesmo, né? Passou aflições na vida, e a gente hoje está reverenciando-os através dos seus estudos, dos seus atos e das lições que trazem para nos engrandecer a vida. Então a gente precisa entender que nós estamos aqui para caminhar. Isso aqui é uma grande escola. Eu tenho um material aqui muito interessante, mas não vai dar tempo a gente estudar, a gente repassar para vocês, que está no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel,
A lição é 172, intitulada Manjares. Lá no final da página, Emmanuel diz o seguinte: urge, contudo, a entender as necessidades do espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo é o primeiro passo. Crescimento mental pelo trabalho é o segundo passo. E iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens, né? Então ele diz: quem gasta tempo consagrando todas as forças da sua alma às fantasias do corpo, esquecendo de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Por quê? Porque, na verdade, o que importa é a nossa iluminação espiritual. Que Jesus nos envolva, nos ampare, que esses benfeitores espirituais desta Casa de Caridade possam estar com todos nós e que a gente possa sair daqui alegrinho.